10 horas e 35 minutos. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando em qualquer lugar aqui da nossa região, do nosso litoral e boa parte do nosso estado de Santa Catarina. Obrigado por acompanhar aqui toda a nossa programação. E também já como todo mundo sabe, né? Toda segunda-feira nós recebemos aqui o nosso advogado, que é o Dr. Cássio Timóteo da Costa, ele que é advogado civil e também empresarial, e hoje trouxe um tema muito bacana demais para nós conversar e trazer explicações e também ampliações no conhecimento do Dr. Cássio. Obrigado por ter vindo e abrir sempre toda a semana com a gente. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos. É sempre um prazer, Adilson, estar aqui com vocês. Eu sempre retomo a minha fala. Espero que esteja contribuindo a população aí com as informações. Tento conversar da forma mais básica e simples possível para que seja de uso prático no dia a dia de todos. E hoje a gente traz um tema que muitas vezes pode parecer complexo, mas é importante o conhecimento da população, que é a questão das propriedades multiproprietárias, ou que a gente fala de condomínio, quando nós temos um imóvel, por exemplo, que tem mais de um dono. Algumas observações, alguns cuidados que devem ser realizados para que não cause prejuízo a ninguém. Perfeito, Dr. Cássio hoje ao vivo, e você pode participar, o telefone já está na tela para você mandar a sua pergunta no WhatsApp da produção, 3360-1101, 3360-1101. Está com alguma dúvida, de repente, nesse tema, fique à vontade, você que tem em casa tomando o seu café da manhã, ou até mesmo já as donas de casa preparando o almoço. Vamos aqui então, doutor. Doutor, o que seria então, no caso, para o nosso telespectador entender melhor, o que seria, doutor, imóveis com multiproprietários, doutor? Adilson, talvez o interessante para explicar para a população no primeiro momento é entender que todo imóvel, ele deve, de regra, ter uma matrícula. Nós temos alguns imóveis que ainda eventualmente não foram cadastrados. Nós temos lá, salvo engano, lá pelo ano de 1974, houve uma determinação do governo para começar a fazer o cadastramento dos imóveis. Antigamente se fazia por transcrição, hoje se faz a matrícula, onde traz todo o histórico do imóvel, tudo que aconteceu com ele. Então, de regra, todos os imóveis hoje é para ter uma matrícula. Nós estamos falando de imóveis urbanos, os rurais existe uma pequena distinção. Os imóveis urbanos, deve constar nele o seu proprietário. Então, nós podemos ter mais de um proprietário. Nós podemos, muitas vezes, ter um casal com um proprietário, uma única pessoa, mas às vezes pode ter mais de uma pessoa, pode ter 3 ou 4 proprietários na mesma matrícula. E esse é o exemplo dos imóveis com multiproprietários. Às vezes se dá pelo fato de 2 ou 3 amigos resolvem comprar um imóvel e ficam como coproprietários naquele imóvel. Ou muitas vezes o imóvel é recebido por herança por 2 ou 3 pessoas e acaba se fazendo a fração dentro da unidade. É importante, então, as pessoas, no primeiro momento, entender que existe a possibilidade de mais de uma pessoa ser dona do imóvel, mas que o imóvel em si vai possuir apenas uma matrícula. Cada imóvel possui apenas um registro. O que pode ser feito é ter mais de um proprietário. Muito bem. E, tendo mais de um proprietário, doutor, os direitos, vamos fugir um pouquinho do tema, sim. Os direitos são iguais, doutor, para todos? Na verdade, assim, em regra, a gente tem a questão na matrícula de prever o percentual que cada um possui, né? Ele vai prever de forma clara lá, é 50%, 30%, como que ficou a divisão dessa propriedade. É importante as pessoas entenderem que nós não podemos confundir multipropriedade com fracionamento de área ou divisão de área, porque isso é outra coisa. O fracionamento ou desmembramento de matrícula tem que ser analisado pelo plano diretor, tem que ser analisado vários critérios para ver se é possível fazer isso. Nós estamos falando de uma matrícula que possui mais de um proprietário. A questão é que quando tem mais de um proprietário, tu tens tanto o bônus quanto o ônus. Eventualmente, se você vender o imóvel, aqueles que estão na matrícula vão receber a sua proporção, possuem os direitos de uso daquele imóvel, se eventualmente for alugado, e receberão os aluguéis. Se eventualmente forem utilizar aquele imóvel, também possuem preferência. Mas daí nós temos umas questões de obrigações. Todos aqueles que constam na matrícula são obrigados a pagar o IPTU. Todos aqueles que estão na matrícula têm as obrigações de manutenção do imóvel ou tudo aquilo que vier em decorrência do imóvel. E também é importante as pessoas se atentarem à questão de que muitas vezes nessa relação de multiproprietários, se um dos proprietários eventualmente contrair uma dívida pessoal, pode vir a sofrer uma execução e esse imóvel ser indicado à penhora. Então pode causar um problema a todos. Obviamente que a gente tem a possibilidade de apenas os direitos percentuais daqueles serem eventualmente adjudicados e tudo mais,
mas para todos os efeitos, aquele imóvel na multipropriedade ele corre o risco de ser atingido por uma situação pessoal de um dos proprietários. Então, de regra, deve-se ter um laço de confiança com essas pessoas, obviamente, que você possui essa propriedade, e também deve ser monitorado e cuidado isso, porque automaticamente o imóvel ele está exposto para a atividade de qualquer um dos três. Perfeito, doutor. Agora 10 horas e 41 minutos, temos a participação do nosso telespectador. Você pode fazer a sua pergunta também, 3360-1101. A Sueli aqui de Camboriú está perguntando assim: bom dia, doutor. Todos devem pagar as despesas do imóvel, doutor, sendo dessa forma? Sim. Na verdade, nós temos que analisar a questão da proporção, obviamente, né? Qual que é a responsabilidade proporcional de cada um. E temos que analisar também o que eventualmente é combinado entre as partes, que muitas vezes pode ter um contrato, alguma coisa. Só que a gente tem que entender que, assim, para o município, não interessa o que foi combinado entre eles, não interessa a proporção. O devedor é o imóvel. Então, aquela unidade tem que ter o pagamento do IPTU integral. Então, se eventualmente um dos proprietários começa a se negar a fazer o pagamento e causa inadimplência, nós temos que lembrar que, nesses casos, o município, inclusive, pode pedir o imóvel para que ele seja levado à asta pública para pagar o pagamento. Tá? Então, é importante as pessoas tomarem cuidado. E quando existe mais de um proprietário, se um deles começar a causar problema, não pagar suas obrigações, a orientação jurídica é qual? Que aqueles outros proprietários paguem os débitos, principalmente IPTU e condomínio, que são dívidas que podem consumir o próprio bem para satisfazer o crédito, e depois cobrem na justiça desse proprietário inadimplente os valores que ele deixou de arcar com o grupo. Essa é a orientação correta. Não dá para se esquivar da obrigação. Chegar na prefeitura e dizer, eu tenho apenas metade da matrícula, eu vou pagar metade do IPTU. Isso não pode ser feito. Você paga o integral, o IPTU, para evitar prejuízos ao imóvel, e depois você cobra na justiça, eventualmente, os 50% daquele proprietário que está se esquivando da obrigação. A gente enfrenta muito isso, principalmente na situação de herdeiros, tá? Normalmente nós temos lá 2, 3 herdeiros, um dos herdeiros é um pouco mais responsável, toma cuidado das coisas, e nós temos muitas vezes um ou outro aí que fica tentando se esquivar das suas obrigações. E daí fica naquela situação, eu não tenho obrigação de pagar todo o IPTU, por isso eu não vou pagar. Toma cuidado, você pode perder seu imóvel, pode ter um prejuízo muito significativo. A orientação é paga o IPTU, paga o condomínio e aciona na justiça cobrando os outros proprietários. O seu problema com os demais proprietários, com os demais condôminos dessa unidade, não afasta a sua responsabilidade perante terceiros, não afasta a responsabilidade perante o município, não afasta a responsabilidade perante o condomínio, a qual tem a obrigação e o dever, inclusive, de acionar eventualmente esses proprietários que não estão honrando com as obrigações condominiais. Então, para todos os efeitos, é importante entender. Você tem que pagar a sua obrigação e, eventualmente, se não conseguir receber do outro proprietário, cobre na justiça. Ou seja, né, doutor, para tudo dar certo nesse raciocínio, todos têm que assumir as suas dívidas, as suas contas, as suas obrigações, né, doutor? Sim. Não fugir de qualquer que seja, porque uma coisa não liga a outra, né? Assim, esse caso da multipropriedade, na verdade, na nossa região, ele é muito confundido. As pessoas elas acabam criando essa situação, principalmente para fazer construções irregulares. Nós temos, por exemplo, um terreno onde 2 ou 3 pessoas compram aquele terreno e cada uma faz uma casa. Tecnicamente, nós temos uma construção irregular, porque o plano diretor não permite que haja fracionamento, muitas vezes, menor do que 250 metros quadrados. Então, você não consegue dividir as matrículas. Você, para regularizar aquela construção, as pessoas não levam aquilo à prefeitura, não criam um plano de construção para que um engenheiro, com tudo bonitinho, para conseguir fazer uma regularização de uma unidade edilícia, muitas vezes, onde cada um tem a sua unidade, para fazer a incorporação e tudo mais. Muitas vezes se constrói 3 unidades de forma irregular, sem qualquer cuidado perante a questão técnica e a questão jurídica, e fica as 3 pessoas morando naquele imóvel. Elas têm que entender que elas estão com uma unidade irregular, elas não têm os devidos registros nas autoridades. Eventualmente, no futuro, se alguém vier a falecer, cria-se a necessidade de se abrir um inventário, cria-se a necessidade de como regulamentar essa questão de posse. Então, é importante entender que não é possível fazer isso de forma legal. O correto é, se for fazer a construção mais pessoas utilizando uma mesma matrícula, que busque uma incorporadora para que seja efetuado uma construção devidamente legalizada com mais de uma unidade,
para que você consiga efetivamente ter a sua unidade individualizada no futuro, depois que a obra terminar e a documentação estiver correta. Agora, se você for lá e construir 3 casas no mesmo terreno, você tem que entender que você está com as construções irregulares e de que você será um proprietário de uma fração do terreno com toda a exposição que existe. Se um dos proprietários não pagar as obrigações, você vai ter que estar pagando. Se eventualmente acontecer uma execução contra esse proprietário, você vai se incomodar. Se eventualmente esse outro proprietário falecer, você vai ter que entrar na problemática de resolver essa situação do inventário para a matrícula estar devidamente correta. Nós temos também uma situação que acaba acontecendo bastante, é a questão da posse exclusiva. Muitas vezes nos casos de herdeiros, nós temos um imóvel, 3 herdeiros, por exemplo, e quando esses herdeiros recebem esse imóvel, um deles se apossa desse imóvel exclusivamente, achando que pode utilizar exclusivamente sem pagar nada para os outros. Os outros herdeiros podem notificar esse herdeiro, esse outro proprietário, para que ele pague proporcionalmente aluguel aos demais herdeiros, sob pena inclusive de ser despejado. Então é importante as pessoas entenderem que ele não tem a possibilidade de utilizar exclusivamente o imóvel, porque ele não é detentor de 100%. Ele tem uma fração daquele imóvel. Então, automaticamente, ele também vai ter a obrigação de pagar aluguel aos demais, caso utilize exclusivamente o imóvel em desfavor dos outros, né? Perfeito, 10 horas e 47 minutos, hoje ao vivo, abrindo a nossa segunda-feira, a nossa semana, Dr. Cássio Timóteo da Costa, advogado civil e empresarial, e hoje o tema é imóveis com multiproprietários. Nós temos a participação do nosso telespectador na tela para você acompanhar com a gente, o Jairo. Bom dia, doutor, bom dia. Se um dos proprietários ficar devendo, é possível a penhora do imóvel, doutor? A dúvida do nosso telespectador. Sim, retomando um pouquinho, né, eu acabei passando por essa explicação ao fazer o contexto da anterior, mas é possível sim, aquele imóvel, a relação que existe entre os proprietários, ela não afasta os direitos de terceiro. Então, para todos os efeitos, se um dos proprietários ficar devendo, é possível sim indicar aquele imóvel à penhora. E daí nós temos que analisar que existem várias linhas de pensamento. Aqui eu sou favorável, é de que você não pode levar o imóvel todo a leilão, você pode, na verdade, adjudicar a cota parte daquele devedor ou, eventualmente, pedir o leilão para a venda da cota parte daquele devedor, mas não o imóvel inteiro, porque os demais proprietários não podem ser prejudicados, eventualmente, por um proprietário apenas. Mas, para todos os efeitos, esse imóvel vai ser penhorado, vai ter restrição, e isso, obviamente, vai causar um problema aos demais, porque vai ter uma restrição na matrícula, muitas vezes, quando for tentar transferir ou alguma coisa assim, vai ter que primeiro regularizar essa situação, antes de fazer qualquer transferência do imóvel. É isso que eu acho que ia pegar, doutor. E possibilidade de vender ou revender ou passar para frente sem regularizar, não tem como, né, doutor? Não tem como. Não, assim, as pessoas fazem, né, disso. Infelizmente, o meu papel aqui, principalmente, esses dias, eu tento, assim, a gente acaba tentando montar muitas vezes uma sequência aqui. Claro que o programa ao vivo é um pouco mais difícil, às vezes porque as perguntas elas vão fugindo um pouco, às vezes, da ideia do nosso cronograma, né? Mas a ideia é assim, a gente começou primeiro falando sobre dissolução, sobre questão de inventário, sobre contratos. Agora estamos falando sobre a questão de propriedades, como eventualmente adquirir uma propriedade. Qual que é o propósito disso aqui tudo? É explicar para as pessoas como tudo acaba sendo contextualizado e tudo é importante. Qual é o teu regime de casamento? Porque tudo isso vai interferir, inclusive, nessa relação aqui dos coproprietários. Se eles são casados, se eles não são, depende do regime de casamento, as esposas participam dessa relação também, ou os esposos, né, eventualmente. Uma coisa liga a outra. Uma coisa liga a outra. Um contrato mal feito, muitas vezes, entre as partes, pode interferir também nessa situação. Então é importante que tudo seja muito bem analisado. Mas entender a complexidade do que é um imóvel multiproprietário. E lembrando que nós não estamos falando dessas multipropriedades, principalmente utilizadas agora por hotéis e clubes que estão sendo vendidos, aí onde você é dono de um quarto do hotel. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando de matrículas que possuem mais de um proprietário. Esse aqui é o objeto de análise hoje. É importante entender que se um dos proprietários vier a faltar, vai ter a necessidade de se abrir inventário, vai ter a necessidade de se regularizar para a matrícula ficar ok. Questão da posse, que um só não pode utilizar exclusivamente o imóvel sem que arque com a indenização daquele que não está podendo utilizar, vai ter que pagar aluguel. Só que o aluguel só é exigido a partir do momento que o outro proprietário cobra. Então é por isso que é importante notificar, porque é dali para frente que começa a cobrar o aluguel.
A questão de também tomar cuidado com as obrigações externas, IPTU, condomínio, tem que ser pago, independente se entre os proprietários está havendo desavença, não estão conseguindo se juntar para pagar a dívida, você paga a dívida e cobra eventualmente desse seu parceiro do imóvel, esse seu coproprietário aí, para que daí ele pague na justiça eventualmente aquilo que você teve que desembolsar. Mas não deixe de honrar com os compromissos perante o município, perante o condomínio, porque você corre o risco daí sim de perder a unidade inteira do imóvel todo e a leilão para pagar a dívida, porque esses dois créditos, que é o município, que é o IPTU e que é o condomínio, esses créditos eles podem sim levar o imóvel na sua integralidade a leilão para pagar a dívida. Perfeito, 10 horas e 51 minutos, nós vamos para um breve intervalo comercial e logo após voltamos com o segundo bloco e o nosso bate-papo com o Dr. Cássio Timó da Costa, nos esclarecendo, né, o que é imóveis com multiproprietários. É um instante só, já voltamos. Voltamos com o programa Hora do Povo desta segunda-feira. Agora são 10 horas e mais 54 minutos e você vai ver ainda hoje, no terceiro bloco do nosso programa, nas ocorrências policiais que movimentaram o setor de polícia, um paranaense de 23 anos acabou morrendo afogado ali na praia do Estaleirinho ontem domingo, né, à tarde, e teve ali a movimentação dos socorristas e você acompanha com a gente. Agora 10h55, doutor Cássio Timóteo da Costa aqui com a gente. Doutor, tem perguntas aqui. O Pedro está perguntando assim, bom dia, doutor. É possível dividir o imóvel em mais de um para separar, né, o bem entre os proprietários, doutor? Na verdade, assim, é possível ter mais de um proprietário, mas para a questão de dividir o imóvel é necessário analisar o plano diretor da cidade, o que ele prevê em termos de metragem mínima, né, por unidade. E se eventualmente você não conseguir dividir a matrícula, há a possibilidade de você eventualmente fazer uma construção edilícia, né? Mas daí para isso é necessário você procurar uma incorporadora para que faça a documentação, dê entrada no projeto junto à prefeitura, consiga as aprovações necessárias para que depois no futuro você consiga fazer a individualização das unidades. Para todos os efeitos, você não vai dividir a matrícula, você vai construir e vai dividir as unidades. Fracionar? Tu não fraciona a matrícula, tu transforma a matrícula mãe em outras matrículas, né? Aquela matrícula, ela gera uma construção, depois ela é desfeita e ela gera outras matrículas menores, que são os apartamentos, para todos os efeitos. Então, assim, você tem que olhar com cuidado, porque se for um terreno, digamos, numa localidade onde não permite edifício, não permite construções grandes, você daí enfrenta uma dificuldade, porque você não tem a capacidade de crescer e não tem a capacidade de se dividir, porque o município não permite que o terreno tenha uma metragem menor do que tantos metros quadrados. Então, nessa hipótese, por exemplo, você não vai conseguir fazer a divisão da área, porque você não pode, eventualmente, dividir a matrícula com esse outro proprietário e você também não pode crescer para fazer, eventualmente, individualização de unidades, porque o plano diretor não permite. Então, se o propósito, quando for adquirir um imóvel, é já fazer o fracionamento, é muito importante que você analise a questão do plano diretor, para entender o que será possível fazer naquela região. Porque senão você, eventualmente, terá apenas um terreno ou apenas uma casa com outro proprietário junto, mas nunca de forma dividida. Será um condomínio. O bom também, doutor, além de analisar o plano diretor para ver, né, aonde fica, né, o empreendimento, é analisar também todo ao redor, né, doutor? Por exemplo, se não tem perigo, né, de desmoronamento ou, enfim, uma área que corre algum tipo de risco que você pode se incomodar mais tarde, né, por infiltrações, uma série de outros riscos, né, doutor? Na verdade, assim, de regra, se fosse trazer tudo que tem que ser analisado, acaba ficando bem complexo. Por exemplo, sim, se você tem determinados tipos de cachorro, você não pode ter próximo de escola. Existem várias regras que proíbem, por exemplo, pitbull, esse tipo de animal, de você ter próximo de escola. Se você eventualmente for fazer um tipo de construção, você tem que ter um determinado recuo. Então, assim, é interessante que se procure um especialista, se procure de preferência, inclusive, pessoal especializado na área de construção, incorporadoras mesmo, para que elas dêem o suporte, eventualmente, documental, para que você não passe trabalho. O engenheiro, doutor, talvez, recomendável? Normalmente é pegar uma empresa especializada, onde tem um engenheiro especializado no ramo para se fazer. Isso acaba muitas vezes nem sendo feito por escritório de advocacia. O escritório de advocacia é contratado para fazer alguns contratos, algumas partes específicas por documentos para essa empresa,
mas o trabalho mesmo efetivamente é feito por uma empresa de engenharia que vai fazer a incorporação e vai fazer a divisão da matrícula. Então, assim, o cuidado é qual é o propósito, quando eu for adquirir um imóvel, qual é a ideia? Se você vai comprar com mais de uma pessoa, você tem que estar atento a essas informações. Ou eu poderei construir, ou eu vou conseguir dividir, ou não vou conseguir, como que nós iremos utilizar a posse desse imóvel? Você vai utilizar e vai me pagar um aluguel, eu utilizo, pago aluguel para você, proporcional. Nós vamos os dois morar no imóvel ciente, eventualmente, que nós estamos com construções, entre aspas, irregulares, porque você não vai conseguir constar na matrícula qual área pertence a quem, não tem como fazer isso. Então, para a parte dos fundos é minha, a parte da frente é sua, não vai poder ser feito isso. A matrícula vai constar lá 50%, 50%. Vocês podem eventualmente fazer um contrato particular entre vocês dois para tentar regulamentar isso, mas tecnicamente e legalmente você não vai estar resguardado da mesma forma que se tivesse o imóvel na matrícula devidamente documentado, né? Você obviamente vai ter que depois disputar na justiça, levar esse contrato a conhecimento, e o juiz ainda enfrenta a possibilidade de entender que isso é um fracionamento irregular de área e que aquele contrato eventualmente não tem validade jurídica. Então é interessante as pessoas compreenderem essas problemáticas aí para pensar bem quando forem comprar imóveis com mais de uma pessoa. Perfeito, agora é 10h59, tem mais participação do nosso telespectador na tela para você acompanhar com a gente nesta segunda-feira. Bom dia, Luiz. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Obrigado pela audiência. É necessário, doutor, para a venda do imóvel, a assinatura de todos os integrantes? Sim. Como nós temos aí um condomínio, todos têm que anuir essa situação. Você eventualmente, por mais que eu não esteja vendendo o imóvel, todos os proprietários estejam vendendo o imóvel, esteja apenas um querendo vender a sua parte, por exemplo, o outro também terá que anuir, porque ele tem que concordar com esse ingresso dessa outra pessoa nesse condomínio, com essa nova situação que vai se criar. Então, para todos os efeitos, todos aqueles que estão na matrícula são obrigados a anuir a transferência, a concordar com essa negociação. E se tem alguma divergência, doutor? Eu não quero assinar. Não é bem assim. Daí a gente vai para a justiça para discutir a questão do direito de propriedade, né? E eventualmente o juiz analisar aí como se resolver essa situação. Daí tem que analisar caso a caso o que é mais interessante, o que eventualmente vai ser feito de melhor para todos, né? Porque eventualmente tu enfrenta uma dificuldade, quando tu tens os multiproprietários aí, dois, por exemplo, não querem que tu venda, você está tentando se desfazer daquela unidade, daí você enfrenta uma dificuldade. E tem várias opções, você notifica os outros proprietários, então nesse caso, para que eles comprem a sua parte, você tem a possibilidade de eventualmente debater na justiça essa negativa deles por não possuir um fundamento, então tem várias possibilidades. É tudo no meio resolvendo com os advogados, né, doutor, também, né? Se eu for tentar explicar a parte processual, eu acho que é desnecessário para o público, assim, né? Eu acho que o interessante é as pessoas elas não caírem no problema, é não entrarem Tomar no problema. Cuidado, né? Isso, então assim, vai comprar um imóvel com mais de uma pessoa, esteja ciente do que você está fazendo. Vou comprar fração de área, entenda todos os problemas que você está fazendo, tá? Porque, por exemplo, eu vou comprar muitas vezes uma fração de um terreno. Tá, e como que isso vai ficar na matrícula? Vai ficar um percentual na matrícula? Tudo bem. Vai ter um contrato particular que vai estar regulamentando qual que é a minha área entre nós. Mas, para todos os efeitos, perante terceiros, não se sabe qual parte daquele terreno é de quem. E daí você muitas vezes faz uma construção em cima. Aquela construção com dinheiro exclusivamente de um dos proprietários. Daí como é que fica essa relação? Você está agregando patrimônio numa matrícula que fala que 50% é para cada um. Como é que vai ficar eventualmente essa divisão? Então é só tomar cuidado. Muito bem, tem uma última pergunta aqui, vamos ver que nos enviaram aqui. Vamos ver, dá para colocar na tela? Perfeita produção, obrigado. A Daniele, bom dia, doutora. O meu condomínio estiver atrasado, tem como eu pedir o meu apartamento, ou perder o meu apartamento, acredito que seja, né, doutor? Eu vou tentar explicar das duas formas bem rapidinho, por causa do nosso horário aqui, tá, disso. Olha só, se for perder o meu apartamento, sim. Porque o condomínio ele é uma dívida que eles falam que é Proter Rei, né, que é uma dívida que consome o próprio bem. Então, se eventualmente você não honrar com a obrigação do condomínio, o condomínio pode, inclusive, pedir o seu imóvel para que ele seja levado à asta pública para pagar o débito. Então, assim, condomínio e IPTU são as duas obrigações que não pode falhar quem é proprietário de imóvel, porque você corre o risco, inclusive, de perder o imóvel. Importantíssimo. Agora, se eventualmente a pergunta for no sentido de que ela é proprietária e não está sendo pago o condomínio, se pode retomar o imóvel, daí, tecnicamente, a gente entra na lei do inquilinato, onde
Uma das obrigações do inquilino é pagar todas as obrigações contratuais, e se o condomínio é uma das obrigações do inquilino, ele está descumprindo o contrato, você pode sim acioná-lo na justiça e pedir o despejo e retomar o imóvel para si. Perfeito, doutor Cássio, rápido e técnico, respondeu a pergunta no nosso telespectador. Doutor, vou agradecendo a sua participação nessa segunda-feira, lhe aguardo na próxima segunda aqui ao vivo. Mais uma vez, obrigado a todos, é um prazer sempre estar aqui, Rodrigo. Nós vamos rapidinho, intervalo comercial, e já voltamos com as ocorrências policiais aqui no programa Hora do Povo. É um instante só.